E se a grande tendência do turismo em 2026 não for apenas para onde viajar, mas por que viajar? O comportamento do viajante está mudando. As pessoas não querem apenas conhecer lugares bonitos. Elas querem se sentir melhor, viver experiências com significado, se conectar com a natureza, comer como os locais, participar de eventos, encontrar histórias e voltar para casa diferentes de quando saíram. Neste vídeo, vou comentar as principais tendências do turismo para 2026 e o que elas revelam sobre o futuro das viagens, dos destinos e dos negócios turísticos. E já adianto, quem trabalha com turismo precisa olhar para essas tendências não como modismo, mas como sinais de comportamento. Olá, eu sou Adriana, doutora Turismo. Por aqui a gente conversa sobre turismo, comportamento, experiências, mercado e os movimentos que ajudam a entender para onde o setor está caminhando. A revista Tendências do Turismo 2026, lançada pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur e a Abrastoa, traz uma leitura muito interessante sobre o momento atual do setor. A pergunta que guia este vídeo é: o que essas tendências dizem sobre o novo viajante? Tendência no turismo não é apenas novidade, é um sinal de mudança, uma pista sobre o que as pessoas estão valorizando quando decidem viajar. E em 2026 aparece um viajante mais consciente, mais sensível, mais informado e mais exigente. Uma das tendências mais fortes para 2026 é o crescimento das viagens ligadas à saúde e ao bem-estar. Mas aqui existe um ponto importante. Não estamos falando apenas daquele descanso tradicional de férias. O que aparece agora é uma busca mais profunda por autocuidado. Viagens com foco em relaxamento, contato com a natureza, espiritualidade, silêncio, práticas de atenção plena, terapias, termas, spas, caminhadas, yoga, experiências mais lentas e ambientes que ajudem o viajante a reorganizar a mente. A viagem deixa de ser apenas uma pausa da rotina e passa a ser uma estratégia de recuperação emocional, física e mental. Isso muda a forma como destinos e negócios turísticos precisam pensar seus produtos. Não basta oferecer uma hospedagem bonita, é preciso pensar no ritmo da experiência. O ambiente permite descanso real, a programação respeita pausas, existe espaço para contemplação. Em 2026, o turismo de bem-estar não deve ser visto como um nicho isolado. Ele tende a atravessar várias áreas: hotelaria, roteiros de natureza, turismo rural, religioso, gastronômico e até eventos corporativos. Outra tendência muito forte é a conexão com a natureza. Mas aqui também precisamos ir além do óbvio. Durante muito tempo, a natureza foi tratada como paisagem. Um lugar bonito para tirar foto, fazer um passeio e seguir viagem. Agora, cada vez mais, a natureza aparece como motivo central da viagem. O viajante quer caminhar, observar aves, visitar parques, conhecer reservas, se desconectar da cidade, contemplar paisagens, viver fenômenos naturais. Esse movimento revela uma busca por experiências mais sensoriais. O turista não quer apenas ver, ele quer sentir. Sentir o silêncio, o clima, o cheiro da mata, o tempo desacelerar. E isso traz um desafio importante para o turismo brasileiro. O Brasil tem uma potência enorme nesse campo. Amazônia, Pantanal, Chapada Diamantina, Lençóis Maranhenses, Bonito, praias, parques, serras, comunidades tradicionais. Mas natureza sozinha não sustenta experiência turística de qualidade. É preciso acesso, segurança, interpretação ambiental, guias qualificados, gestão de fluxo e envolvimento das comunidades locais. A tendência não é apenas viajar para a natureza. A tendência é viver a natureza de forma mais consciente, organizada e transformadora. Uma tendência que nunca sai de cena, mas ganha novas camadas, é a gastronomia. Em 2026, comer bem continua importante, mas o que cresce é o desejo de comer com sentido. O viajante quer conhecer o destino pelo prato, pelo ingrediente, pelo mercado, pela feira, pela história da receita, pela cozinha de família, pelo produtor local. A gastronomia deixa de ser apenas um serviço de alimentação e passa a ser uma forma de interpretação cultural. Quando alguém prova um queijo artesanal, um café especial, um prato de matriz africana, uma comida de feira ou uma receita de território, essa pessoa não está apenas consumindo alimento. Ela está acessando memória, técnica, afeto, economia local e identidade. No Brasil, essa tendência tem uma força especial, porque a nossa diversidade gastronômica é imensa. Cada região tem sabores, modos de preparo, festas e histórias que podem ser transformados em experiências turísticas autênticas.
O turista de 2026 não quer apenas comer o melhor prato, ele quer entender por que aquele prato existe naquele lugar. Outra tendência importante é a força dos eventos como motivadores de deslocamento. Shows, festivais, competições esportivas, eventos culturais, feiras criativas, semanas de moda, encontros gastronômicos e grandes experiências ao vivo têm influenciado cada vez mais a decisão de quando e para onde viajar. O evento passa a ser o motivo principal da viagem. E isso movimenta hospedagem, transporte, alimentação, comércio, atrativos, guias, serviços e a imagem do destino. Mas existe uma questão estratégica. Não basta realizar um evento e esperar que o turismo aconteça automaticamente. É preciso pensar na jornada completa do visitante. Como essa pessoa chega, onde ela se hospeda, o que ela faz antes e depois do evento, como o comércio local se prepara, como a cidade acolhe esse fluxo. Quando eventos e turismo trabalham juntos, o impacto é muito maior. O visitante pode chegar por causa de um show, mas voltar por causa da experiência que viveu no destino. Eventos não são apenas programação, eles são plataformas de experiência, pertencimento e memória. Uma das mensagens mais fortes das tendências de 2026 é a valorização da autenticidade. E autenticidade no turismo não significa uma experiência artificialmente montada para agradar o visitante. Tem a ver com encontro com a cultura local, com as pessoas, com os modos de viver, com as histórias do território. O viajante está cada vez mais interessado em experiências que revelem a identidade do destino. Isso pode aparecer na música, na gastronomia, nas festas populares, no artesanato, nos rituais, nos centros históricos e nas narrativas locais. Mas existe um cuidado importante. Transformar cultura em produto turístico exige responsabilidade. A cultura não pode ser tratada apenas como cenário para consumo rápido. Ela precisa ser respeitada, remunerada, contextualizada e protagonizada por quem a produz. O turismo de 2026 abre uma grande oportunidade para destinos que sabem contar suas próprias histórias. Mas também exige mais ética, curadoria e sensibilidade, porque o viajante pode buscar o diferente, mas o destino precisa garantir que essa diferença não seja explorada de forma superficial. Agora vamos falar de tecnologia. A inteligência artificial e as ferramentas digitais estão mudando a forma como as pessoas pesquisam, comparam, escolhem e organizam suas viagens. O viajante consegue montar roteiros, comparar preços, pedir sugestões personalizadas, pesquisar avaliações e tomar decisões em poucos minutos. Mas isso não significa que o turismo vai se tornar menos humano. Na verdade, o movimento parece ser o contrário. Quanto mais a tecnologia ajuda no planejamento, mais o viajante valoriza experiências humanas no destino. A tecnologia resolve dúvidas, organiza dados e simplifica etapas. Mas quem cria memória é a experiência. Quem acolhe é a hospitalidade. Quem interpreta o território é o guia. Quem dá sentido à viagem são as pessoas, as histórias e os encontros. Por isso, profissionais e negócios turísticos precisam entender a tecnologia como aliada, não como substituta da experiência humana. A pergunta não é apenas como usar inteligência artificial. A pergunta é como usar tecnologia para melhorar a jornada do viajante sem perder o cuidado, a escuta e a autenticidade. Outro ponto importante é que o viajante está mais atento ao custo-benefício. Mas isso não significa buscar sempre o mais barato. Significa querer entender melhor o valor da experiência. O turista quer saber se aquela viagem vale o investimento, se o destino entrega o que promete, se a hospedagem combina com seu estilo, se o roteiro respeita seu tempo, se a experiência tem qualidade, segurança, conforto e sentido. Esse comportamento cria um viajante mais seletivo. Ele compara, pesquisa, lê comentários, vê vídeos, acompanha criadores de conteúdo, observa a reputação e planeja com mais consciência. Para o mercado, isso exige mais transparência. Prometer demais e entregar pouco será cada vez mais arriscado. Em 2026, destinos e negócios turísticos precisam alinhar comunicação e a entrega, porque o novo viajante não compra apenas uma viagem, ele compra uma expectativa. E quando a experiência não corresponde ao que foi prometido, a frustração também vira conteúdo. Quando olhamos para essas tendências, o Brasil aparece com uma vantagem muito grande. Temos natureza, cultura, gastronomia, diversidade, festas, eventos, patrimônio, criatividade, hospitalidade e uma capacidade única de criar experiências memoráveis. Mas potencial não basta.
O desafio é transformar essa riqueza em produtos turísticos bem estruturados, comunicados com clareza e entregues com qualidade. O Brasil não precisa copiar modelos internacionais para se posicionar no turismo de 2026. Ele precisa reconhecer melhor aquilo que já tem de mais forte, sua diversidade de territórios, culturas e formas de viver. A grande oportunidade está em transformar brasilidade em experiência, não de forma caricata, mas com profundidade. Mostrar o Brasil real, plural, criativo, diverso e acolhedor. Porque o viajante de 2026 busca exatamente isso, experiências que não poderiam acontecer do mesmo jeito em outro lugar. Então, quando falamos em tendências do turismo para 2026, não estamos falando apenas de uma lista de temas em alta. Estamos falando de uma mudança de mentalidade. O viajante quer mais do que deslocamento, quer experiência, mais do que consumo, quer significado, mais do que foto bonita, quer memória, mais do que roteiro cheio, quer conexão. E isso exige que profissionais, destinos e negócios turísticos ampliem o olhar. A pergunta não é apenas o que está em alta. A pergunta mais importante é: o que essas tendências revelam sobre as pessoas que estão viajando agora? Porque quem entende o comportamento do viajante consegue criar experiências mais relevantes, mais humanas e mais conectadas com o futuro do turismo. Agora eu quero saber de você. Qual dessas tendências mais chama sua atenção? Bem-estar, natureza, gastronomia, eventos, tecnologia, cultura local? Escreve aqui nos comentários. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, compartilha com alguém que trabalha ou se interessa por turismo e se inscreve no canal Doutora Turismo para acompanhar mais análises sobre mercado, comportamento, experiências e tendências do setor. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!